sei como ele não quis me apresentar também, né? Bom dia, irmãos, irmãs, amigos. Vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe nesse momento de transmissão de uma mensagem baseada em Sua palavra. Santo Deus, muito obrigado por tudo que Tu fazes em nossas vidas. Nós precisamos muito de Ti para tudo, como aliás, desde que, antes de haver mundo mesmo, desde que Tu nos elegeste, na nossa própria salvação já vem da tua iniciativa, por assim dizer, e nós em todos os detalhes precisamos de Ti em tudo. E agora, especificamente, queremos colocar em Tuas mãos esses momentos aqui, sejas comigo na transmissão dessa palavra, que seja feita com fidelidade, com clareza, com fluência. Preciso de Ti para isso e confio em Ti. E te peço que Tu toques cada coração aqui presente, para que haja real edificação em tudo que for falado aqui, pensado, meditado, mastigado. E santifica-nos para isso. Muito obrigado pelo que Tu farás em nome de Cristo. Amém, Senhor. O nosso tema de hoje é baseado em um texto que foi escrito há cerca de 2000 anos e é tão relevante hoje como era naqueles dias. Interessante como a palavra de Deus é assim, algo que foi escrito há 2000 anos, em outro contexto, outra cultura, mas é totalmente aplicável às nossas vidas hoje. E nós vamos ver que esse texto ainda é mais aplicável à nossa vida hoje do que foi aos leitores originais. Isso parece uma frase estranha, vocês vão entender por quê. Mas vamos então ao nosso texto, está no livro de Romanos. O livro de Romanos é uma carta talvez a mais conhecida, uma das mais conhecidas do apóstolo Paulo. É uma carta muito densa, muito carregada de doutrina. Ele sistematiza ali muito ensino teológico profundo e, claro, ao mesmo tempo, ele vem colocando de uma forma muito organizada. Ele escreveu para uma igreja que ele não conhecia, ele nunca tinha ido lá na igreja em Roma, né? E o propósito dele, ele queria ter vínculos com aquela igreja, porque ele queria ser apoiado por ela num projeto ministerial, e seria importante a ajuda daquela igreja, a participação da igreja em Roma. Então ele escreveu estabelecendo esses laços, estabelecendo comunhão, e também alguns perguntam, por que ele escreveu tanta doutrina, talvez a carta mais completa teologicamente de Paulo seja essa, por que ele escreveu para uma igreja que ele nem conhecia? É bem provável que pelo fato da igreja aos romanos não ter sido fundada por um apóstolo, tudo indica, ele tenha escrito talvez para fornecer esse ensino mesmo, bem centrado na palavra. Nós não sabemos quem fundou a igreja de Roma, mas tudo indica que não foi um apóstolo. Então pode ter sido esse o motivo de Paulo ter desfilado ali aquele tratado teológico tão rico. Pois bem, mas essa epístola, grande parte dela, como já comentei, ela é pura doutrina, capítulo 1 até o 11, e no capítulo 12 para frente ele muda o tom, no sentido de que ele vai para a parte mais prática, aplicações daquela doutrina, tá? Tanto que Romanos 12 é bem conhecido, que ele começa logo dizendo, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, aí ele começa com a parte prática. E alguns perguntam, que misericórdias de Deus são essas? Provavelmente tudo que ele vem tratando antes. Então, tudo que ele vem dizendo, olha, a misericórdia de Deus em toda a nossa salvação, todos os detalhes da nossa salvação. Então, por causa disso, irmãos, então rogo-vos, eu exorto vocês que... Aí vem a parte prática. Então, ele fala muito sobre vários aspectos de consagração, amor fraternal, amor uns aos outros, questão de dons, de serviço na igreja. Então vai chegar no nosso texto, que é o capítulo 13, Romanos 13. Versículo 11 em diante. Esse é o nosso texto, mas foi bom ter falado esse pano de fundo geral para a gente saber onde é que insere isso dentro do contexto da epístola. Nos faz entender melhor o que ele está dizendo aqui. Chegaram lá, né? Romanos 13, 11, ele diz assim, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas
concupiscências. Esse é o nosso texto, esses 4 versículos, 5 versículos aqui, 1, 2, 3, 4, 4 versículos. Aliás, 5, a matemática está meio ruim, né? Esses 5 versículos aqui é o nosso texto aqui. Mas vamos dissecar um pouquinho, dentro do que o nosso tempo nos permite, um pouco do que Paulo quis dizer com essas passagens aqui. Aliás, são 4 versículos, só confirmando aqui. Vamos ajeitar a matemática, né? Mas, enfim, o que Paulo quis dizer, vamos ver passo a passo aqui. Quando ele começa dizendo, e digo a vós outros que conheceis o tempo, é provável que ele tenha querido dizer, e digo essas coisas, tudo isso, irmãos, que eu tenho exortado vocês, conhecendo o tempo, pratiquem essas coisas, mais ou menos isso. Conhecendo o tempo, que tempo? Será que ele está falando de condições atmosféricas, de clima? Hoje em dia o tempo está tão meio estranho, né? Muita chuva e vem sol e chuva e tal, e no Brasil todo está meio esquisito, então as pessoas ficam de olho no anúncio do tempo e tal. Não é isso, evidentemente que não. Ele está falando de tempo no aspecto mais dentro de propósitos de Deus para nós, o tempo aos olhos de Deus, o cumprimento da vontade dele. É isso que ele está querendo dizer. Então ele diga, façam essas coisas entendendo o tempo em que nós estamos dentro do propósito de Deus. A ideia seria essa. E ele fala, é hora de despertar do sono. Acordem, olha, vamos agir. Olha, o tempo está andando, está correndo. A nossa salvação agora está mais perto do que no início, quando nós cremos. E algumas implicações bem interessantes desse fato de dizer que a salvação está mais perto do que quando cremos no início. Um ponto é, alguém pode dizer, peraí, a salvação está mais perto, mas a gente não já é salvo, não? Eu pensei que eu já era salvo. Como é que a salvação agora ainda está mais perto? É futura? Nós não já somos? Não já aconteceu, não? Olha, a salvação tem aspectos distintos. O aspecto passado, na hora que você se converteu, você se tornou uma pessoa salva com toda certeza, garantidíssimo. Há um aspecto presente em que nós vamos sendo salvos do poder do pecado, nós somos salvos da condenação do pecado para sempre na conversão. Agora, hoje, nós estamos sendo salvos do poder do pecado através da nossa santificação progressiva. Aliás, o irmão Vandes falou isso bem claro hoje na aula, o aspecto progressivo, mas há um aspecto que é futuro que é futuro mesmo. Nós não foi consumada a nossa salvação ainda, que é quando nós virmos a Cristo e na hora que ele vier arrebatar a igreja, nós vamos ganhar um corpo novo, é o corpo glorificado. Esse é o estágio final da nossa salvação. Então, o aspecto final é futuro, nós não chegamos lá ainda. Nós não tomamos posse disso, não experimentamos isso ainda, nesse sentido. Mas nós já temos isso com certeza absoluta. Então, por isso que ele está enfatizando o aspecto futuro. Nossa salvação futura, esse aspecto, está mais perto. Agora, interessante que ele fala, quando no princípio o quê? Como é que tem na sua Bíblia aí? Hoje está mais perto do que quando no princípio nós começamos a buscá-la, cremos. Olha a salvação pela fé pura, interessante que às vezes pode passar até despercebido isso, mas se você quer mostrar para alguém que a salvação não é por obras, está aqui um versículo. A salvação é obtida no momento que você crê. Quando nós cremos, naquele momento nós não tínhamos nenhuma obra para oferecer para o Senhor. Pelo contrário, nós tínhamos uma conduta completamente repreensível. Mas quando nós cremos, ganhamos a salvação nesse sentido que já comentamos. E aliás, está aqui mais uma prova de que a salvação já está garantida. Quando você creu, a sua salvação foi garantida. Mas tem esse aspecto é pela fé que nós temos a certeza absoluta e ganhamos realmente a salvação. Alguém pode dizer que isso é uma coisa óbvia. É claro que a salvação agora, nós chegarmos até a vida eterna, está mais perto hoje do que antes. Isso é uma coisa muito óbvia. Mas é um óbvio que às vezes pode nos passar despercebido. Estão percebendo? Claro, cada dia que passa a gente está mais perto de ir para o céu, é óbvio. Mas, por que Paulo enfatizou uma coisa que parece ser tão óbvia? Há uma importância muito grande nisso. Imagine que a sua vida terrena é como uma régua. Então, já tem o comecinho está ali e o fim está aqui. Está tudo determinado. Essa régua é absolutamente imutável. Não vai aumentar um dia, não vai diminuir um dia. E o tempo está passando inevitavelmente cada dia, como se você tivesse um marcadorzinho, cada momento que passa, esse marcador vai avançando para frente. Ou seja, o tempo decorrido, o seu passado, desde o seu nascimento até hoje, está aumentando, ficando para trás, e o tempo que resta para frente está diminuindo, é óbvio. Entenderam? Qualquer um de nós pode dizer isso de sua vida. O tempo que nos resta está diminuindo a cada dia.
Isso pode parecer uma coisa muito aterradora para alguns. Mas que coisa mais. A gente está cada dia mais perto da morte, a minha vida está diminuindo, está com os dias contados, tem um prazo. Sim, é verdade. Só que, vendo por esse ângulo que Paulo fala, vocês notaram que a conotação é completamente diferente, é otimista e realista. Ele não diz, a nossa morte está se aproximando de uma forma que a vida vai se acabar. Não, não. A nossa salvação está mais perto. Que maneira de enxergar as coisas. Será que isso é uma maneira meio, digamos, romântica, poética, meio idealista? Não, é realistíssima. Para quem é crente no Senhor Jesus Cristo. É realista. Irmãos, quando nós pensamos que cada dia que passa nós cumprimos mais de nossa missão terrena, que tem coisas muito boas, mas também tem muitos espinhos, mas nós estamos chegando perto de estarmos com o Senhor, isso é um alívio muito grande. Imagine que a cada dia de sua vida, quando você acorda, você pode dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu estou um dia mais perto de te encontrar. E não existe experiência mais sublime para nós do que o nosso encontro com o Senhor. O que quer que nós tenhamos nessa vida de maravilhoso, de sonhado, de esperado, não se compara com o momento quando nós partirmos e virmos ao Senhor Jesus Cristo. E esse dia está cada dia mais perto. Que maneira de enxergar as coisas, não é? Agora, evidentemente, Paulo fala isso num contexto em que ele está nos chamando para a responsabilidade. Tem um aspecto de conforto? Sim, claro. Mas o contexto aqui que ele está falando é, olha a responsabilidade que vocês têm. Porque cada dia o seu tempo aqui no mundo está se esgotando, está acabando, tem um prazo. E você está cada dia mais perto de estar diante do Senhor, a quem você vai prestar contas. Ou seja, você tem um ministério aqui, as oportunidades estão se acabando, e você vai já estar diante do Senhor. Portanto, cuidem, vamos realmente levar muito a sério a prática dessas coisas que sabemos que devemos fazer aqui. E aí ele continua no versículo 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. O que ele quis dizer com isso? A metáfora entre noite e dia, esse símbolo, essa analogia, digamos assim, é muitas vezes usada nas escrituras, noite e dia, esse contraste. E muitas vezes ela aponta para a era em que nós estamos hoje, a presente era, esse mundo em que nós vivemos, em contraste com a era por vir. Não estou dizendo que todas as vezes que a expressão usada quer dizer isso, mas muitas vezes sim, eu entendo que seja o caso aqui. Quando ele fala dia, nós estamos no dia. Aliás, desculpa, ao contrário, noite. Nós estamos na noite, mas ela está avançando. Logo vai chegar o dia. Eu entendo que ela aponta para o mundo que nós vivemos hoje, estou só repetindo, enfatizando, nós vivemos no mundo tenebroso, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas, sim, mas vem o dia, vem a luz, que eu entendo que aponta para a vinda de Cristo, quando o mundo vai experimentar algo que nunca imaginou. O mundo hoje é hostil ao Senhor em sua grande parte, a grande parte do mundo que caracteriza o mundo é uma vida completamente separada de Deus, vive nas trevas, vive cego, não enxerga a existência de Deus, nem a palavra dele, e vive de uma forma hostil. Aliás, é por isso que tanta coisa estranha acontece ao nosso redor. E poucos são aqueles que creem. Mas, quando o Senhor voltar, vai ser bem diferente. Aí vem a luz. Então, o que eu entendo que Paulo está querendo dizer é, a era atual, essa presente era onde nós vivemos, está se acabando, porque vai chegar o dia que o Senhor vai voltar e vai consumar o plano dele para a história. Então vem um aspecto bem prático. Já que é assim, no versículo 12, deixem as obras das trevas e se revistam, ou revistamos-nos das armas da luz. Perceberam uma coisa interessante aqui? Nós vivemos nas trevas. Nós, assim, no mundo ao nosso redor, nós estamos inseridos num contexto em que está em trevas, claro. Mas ele diz, se revistam das armas, não se revistam, não vivam as práticas daqui do mundo em trevas. Vistam da arma da luz, que vai se manifestar um dia. Olha que coisa interessante. Nós não somos das trevas. Nós vivemos aqui no mundo que está em trevas, mas nossa natureza está ligada com o Senhor, está na luz. Nossa pátria está nos céus, ou seja, nós somos cidadãos da luz. Uma vez que somos assim, nós temos que viver de acordo com a luz. Ou seja, vamos nos revestir das armas da luz para viver nesse mundo tenebroso. O que dá um grande contraste. Por quê? Porque nós somos, aliás, isso foi até comentado, nós somos forasteiros. Acho que foi lá
Na aula também. Nós somos forasteiros. Aliás, a música de abertura aqui do processional foi exatamente Faz-me um Forasteiro, a música linda. Mas nós somos forasteiros aqui. Por quê? Porque nossa pátria está lá, nós somos da luz e vivemos aqui no mundo hostil a nós. Por isso que o crente muitas vezes é tão perseguido e normalmente mal compreendido, porque a gente vive contra a correnteza do mundo, em termos de prática e de pensamento, de ideologia, de cabeça, de cosmovisão, como se diz. Nós vivemos ao contrário da maioria do mundo. E Paulo diz, vocês não podem viver como o mundo vive, vocês têm que viver de acordo com onde o seu coração está, onde sua vida está com Cristo. Então ele dá alguns exemplos bem práticos disso no versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia. Futuro, interessante. O dia vinda de Cristo ainda vai chegar, mas você já tem que viver à luz daquilo, né, do que vai acontecer. Viva como em pleno dia, de acordo com os padrões dele. Aí ele cita várias coisas aqui, orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções. Algumas dessas palavras podem ser difíceis, não são muito usadas no nosso vocabulário diário, mas a ideia é orgia, são festas que vão até de madrugada, digamos assim, o tipo de festa em que pessoas se entregam a comportamentos completamente errados. Não é uma festa de crente, digamos assim, uma coisa bem em que as pessoas realmente se entregam à devassidão. Esse é o sentido daqui da palavra orgia, incluindo orgia mesmo. Bebedice, bebedeira, embriaguez, né? Impudicícias. A ideia aqui é de imoralidade sexual. Literalmente a palavra é cama, que tem a conotação de relação sexual e no contexto aqui usada para uma relação imoral. Claro, não está falando do sexo lícito entre um casal, não. Práticas sexuais erradas, ou seja, imoralidade sexual fora disso. E dissoluções, é a entrega a atividades em que a pessoa se torna devassa, ou seja, é devassidão mesmo. Cuidado com esse tipo corram disso. E finalmente ele fala em contendas e ciúmes. Contendas, brigas, dissensões, rivalidades e ciúme, todo mundo sabe o que é ciúme. Mais uma conclusão interessante que nós podemos tirar só disso aqui. Quando Paulo diz, não andem mais nessas coisas, o que é que nós podemos pressupor? Nem precisa ter muita imaginação para isso. Que os leitores deles tinham andado nisso. Óbvio, se ele está exaltando, não façam isso. Ou seja, provavelmente os leitores andavam nessas coisas, ou pelo menos em algumas delas. Uma curiosidade, a igreja de Roma é formada por judeus e gentios, mas tudo indica que a grande maioria era gentílica, até porque durante uma época na história, os judeus foram expulsos de Roma, saíram de Roma, então a igreja ficou totalmente gentia. E depois, o imperador que fez essa ordem morreu e os judeus voltaram. E a epístola foi escrita pouco depois disso. Então, durante um bom tempo, a igreja foi predominantemente gentílica, ou seja, pessoas que eram gentias, que eram acostumadas com esse tipo de conduta, muita imoralidade, muito paganismo, ao contrário dos judeus que, apesar de não crerem em Cristo, tinham uma conduta moral, por assim dizer, bem mais aceitável, né? Mas então Paulo diz, vocês fizeram esse tipo de coisas, não façam mais isso. Mais uma vez corroborando que a salvação não é por merecimento, não é por obra, não é por mérito, porque as pessoas, o que elas tinham para oferecer? Essas coisas. E deixem disso, olha a misericórdia de Deus, né? Pessoas que andaram nesse tipo de coisa, esquece o passado, Cristo pagou, pronto, esqueça, agora mude de vida. Ou seja, tudo ficou para trás, foi apagado. Como a Bíblia diz, né? Ele afasta os nossos pecados como o ocidente do oriente, afundou na profundeza do mar o nosso pecado, ele não vê mais nesse sentido, Cristo pagou tudo. Então, que é a salvação pela graça. Agora, outra conclusão que nós podemos tirar é, se ele está dizendo isso para os leitores, não só pressupomos que eles tinham afinidade com esse tipo de coisa, mas também o quê? Que é possível o crente cair nisso, claro. Se fosse absolutamente impossível o crente cair nesse tipo de coisa, ou pelo menos em algumas delas, nem precisava exortar. Paulo ia dizer, que bom que é impossível vocês caírem nessas coisas. Mas o que Paulo diz? Não façam mais isso, nós não podemos andar mais nisso. Ou seja, é possível, se o crente descuidar, ele pode cair em uma dessas coisas. E alguém aqui pode dizer, eu caí nesse tipo de farra, de orgia, de coisa tão deplorável, eu nem pensava, não vou fazer isso. Amém. Agora, cuidado, que às vezes as coisas começam sorrateiramente,
Às vezes no seu trabalho, ou na faculdade, que você aprende muita coisa horrível na faculdade, sim, tem algumas coisas boas, mas muita coisa ruim, né? Ou talvez colegas de faculdade, ou colegas de trabalho, ou vizinhança, ou familiares, começam a lhe chamar para coisas que talvez não cheguem nesse extremo aqui, mas são coisas que já são bem diferentes do que se espera de um crente. E você começa indo, quando vê, já está achando aquilo meio normal, meio natural. Ou seja, há o alerta, cuidado para não começar no primeiro passo desse tipo de comportamento. E finalmente, antes de passar para esse último versículo do nosso texto, vocês notaram que Paulo fala aqui de 6 tópicos. Não andem nesses 6 tópicos. Será que vocês poderiam dividir esses tópicos em 2 categorias? Veja aí, eu acho que todos vão conseguir fazer isso, porque não é tão difícil. Entenderam? Ele fala de 6 coisas. Não andem mais nisso. Nós poderíamos dividir, categorizar em 2 tipos de coisas diferentes uma da outra. Perceberam aí? Ninguém notou? Os 4 primeiros falam de uma conduta externa que envolve mundanismo explícito e mau testemunho público. As outras duas, as 2 últimas, contendas e ciúmes, são coisas mais, são pecaminosas, óbvio, ele coloca no mesmo nível, mas são de outra natureza, por assim dizer. As primeiras 4 são coisas que, se a gente sabe que um crente faz, a gente se escandaliza e está certo. O crente está nisso, está muito errado, vamos tratar com ele. E isso, tem que tratar, claro que tem. Mas, ou seja, normalmente são coisas que acontecem fora da esfera da igreja. Mas as outras 2, contendas e ciúmes, são coisas que podem acontecer dentro da igreja, dentro da nossa casa. Ou seja, são menos evidentes, por assim dizer, não tão claras como um comportamento abertamente imoral, por exemplo. Mas interessante, Paulo coloca todas como pecaminosas no mesmo nível. Mas notem que os 2 tipos de conduta são igualmente condenáveis e nós devemos lutar contra isso. Não só práticas abertamente mundanas mesmo, mas também esse tipo de falta de amor, falta de harmonia, contendas e ciúmes. No mesmo nível, Paulo coloca. Não façam isso também. Interessante que ao Paulo colocar tudo no mesmo nível, ele evita de nós cairmos em 2 erros. Uma igreja, graças a Deus não é o caso daqui, mas imagine uma igreja que só liga para as coisas exteriores, mas não liga para o comportamento íntimo. Péssimo, seria um legalismo. Nós devemos cuidar também da maneira como nós somos intimamente das nossas intenções, as nossas relações com nossos irmãos, nossos pensamentos, tudo isso. Deus está interessado nisso, nós devemos cuidar disso também, a parte externa, mas a parte interna também. Mas também Paulo, ao ele igualar tudo isso, ele também nos previne para não cairmos em outro extremo. E já viram uma tendência que infelizmente acontece muito em nosso meio? A graça libertou. Então você pode fazer o que você quiser, nada de proibir. É proibido proibir. Nem pensar em regra. Regra, não, isso é legalismo. É só o amor. Já ouviram essa tendência? Eu tenho ouvido. E é irritante. E chegam a acusar de legalismo pessoas que colocam qualquer tipo de regra e dizem: o crente não deve frequentar isso. É legalismo. Legalismo? Olha, Paulo está sendo legalista aqui. Se for julgado dessa forma. Porque ele diz: do jeito que você tem que cuidar da parte interior, que tem, mas também você não pode andar nessas coisas, não. Cuidado com onde você anda. Óbvio. Entenderam? Então é interessante como nós devemos cuidar do aspecto completo de nossa santidade. Mas finalmente vamos para o versículo 14. É o último de nosso texto. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Que versículo forte, que frase forte nós vemos aqui. Interessante que ele não está dizendo que poderia. Imitem o Senhor Jesus Cristo. Está certo, claro, correto. Faça tudo o que Cristo é e faria, e você vai andar bem, com certeza, não tenha dúvida. Mas ele vai muito mais fundo aqui, perceberam? Ele diz: se revistam dele, da pessoa dele. É muito profundo, não é só questão de ver como ele é e imitá-lo, que faz parte, sim, mas é ter um tipo de comunhão com ele tão íntima, pessoal, que ele, a pessoa dele está trabalhando na sua mente, no seu coração, no meu coração, e me transformando, a tal ponto que eu digo: não sou eu que estou fazendo isso, é Cristo que está fazendo isso em mim. Irmãos, isso é um mistério, isso é maravilhoso. Um dos pontos mais fascinantes para mim da soteriologia, o que é isso? Doutrina da salvação,
Um dos pontos é a união com Cristo. O que é isso? Quando o crente se converte, ele se torna unido com Cristo, pessoalmente, identificado intimamente. Isso é maravilhoso demais. Então, quando qualquer bem que aconteça conosco, é Cristo, Ele próprio, que está agindo em nosso coração e nos transformando e nos capacitando. Se não for Ele fazendo, nós não podemos fazer nada. Essa frase, ao mesmo tempo, é um golpe no nosso ego. Sim, porque em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Eu não posso fazer o bem sozinho. É um golpe, é humilhante, mas ao mesmo tempo é um conforto, porque a minha segurança espiritual não depende de mim, que sou fraquíssimo, mas depende de Cristo. Ah, que alívio. Irmãos, nós temos que deixar de querer ter algum mérito diante do Senhor e baseado em como nós nos comportamos, então eu posso pedir, Deus vai me atender. Há um aspecto em que, claro, nós devemos ser agradáveis ao Senhor, sim, nós devemos buscar o sorriso dele, usando a linguagem bem poética, por assim dizer, sim, e evidentemente ele abençoa, ele responde orações de quem está em comunhão com ele, sim, tudo isso é verdade. Porém, essas coisas só podem ser obtidas se nós não olharmos para nós, mas Cristo fazendo isso em nós. Ele é que nos dá condições de estar dessa forma. E finalmente o autor conclui dizendo: nada disponham para a carne no tocante às suas concupiscências. O que ele quis dizer com isso? Antes de uma forma tal que não fique alimentando a carne. Pronto. Não fique fazendo provisão para a carne. O que é isso? Não se coloque em condições que você está alimentando, atraindo, se enchendo de coisas que vão fortalecer a sua carne. Não faça isso. Corra léguas de situações que vão tentar você e vão lhe prejudicar espiritualmente. Esqueça, isso é ruim para você, pode lhe fazer pecar. Corra léguas daquilo, não traga aquilo para você, você vai estar consumindo uma coisa que vai acabar com você, essa é a ideia. Então, olha, interessante o aspecto humano, por um lado, se apega a Cristo, que é Ele que faz tudo em nós, mas do lado humano nós devemos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, para ser vitorioso e não pecar. Se tem situações que vão nos atrapalhar, não faça isso. Não faria sentido o crente dizer: Senhor, me livra da imoralidade, por exemplo, e todo dia ele passa em frente a uma banca de revistas, cheia de revistas indecentes, ele passa em frente e fica olhando para as revistas. Aí todo dia ele passa lá e diz: Senhor, purifica meu pensamento, e passa em frente à banca. Não tem sentido. Muda o caminho, passa atrás da banca, ou se tem coisa atrás da banca também, vai para outro quarteirão, dá um jeito, não passa longe daquela banca, claro. Então, se alguém fica pedindo: Senhor, me dá a pureza da minha mente é tão impura. O que você anda assistindo em casa, na televisão, ou no celular, ou seja o que for, qual é o tipo de programa? Tem coisa indecente? Tem. Eu acho que Deus não vai lhe atender nunca, enquanto você não parar de assistir aquilo, óbvio. Então, é a parte humana. Finalmente, já concluindo aqui, lembra que no começo eu falei eu falei que essa mensagem, que foi dada há 2000 anos, é relevante para nós, tanto quanto foi relevante para aqueles leitores originais de Paulo, aqueles crentes em Roma. Mas eu disse uma frase muito ousada. Quem lembra dessa frase? Para nós ainda é mais relevante do que para eles. Quer dizer que a palavra de Deus é mais relevante para nós hoje do que para os leitores originais? Irmãos, espera aí, deixa eu explicar direito. Eu vou explicar por que eu disse isso, tá? Antes de sair dizendo que eu falei alguma coisa errada contra a palavra de Deus em si. Naquela época, há um aspecto, para explicar isso que eu estou querendo dizer, há um aspecto em que cada um de nós vai morrer, ou os crentes já morreram, e no fim da sua existência partiram, claro. Mas eu entendo que quando ele fala aqui de luz, noite e luz, ele está falando da consumação dessa era, que é o retorno de Cristo. Cristo está mais perto de voltar, cronologicamente, daquele povo de Roma daquele dia, ou de nós? Claro que é de nós. Então, se essa mensagem já era relevante para eles naqueles dias, quanto mais para nós hoje, no sentido que ele está muito mais perto de voltar. Óbvio. Entenderam agora? Ficou claro? Ninguém vai achar que eu estou dizendo uma coisa estranha aqui, que a palavra mudou de importância. Bom, o sentido é esse. Mas eu quero concluir falando uma coisa bem ligado com isso. Alguns podem dizer: olha, mas essa mensagem foi estranha, exatamente por esse aspecto de que faz 2000 anos que Paulo disse isso e Cristo não voltou. Então, ele não voltou tão cedo, como os leitores originais podiam ter achado. Então, não fica um pouco estranho isso? Não. Interessante.
no sentido de a volta de Cristo, realmente ele nem voltou ainda até hoje. Pode voltar amanhã ou hoje, pode, mas não voltou. Mas cada pessoa individualmente, há um sentido em que isso é aplicável para ela hoje, noite e dia. Como? Nós estamos vivendo no contexto da noite, apesar de que nós somos do dia, mas estamos vivendo nesse contexto. Mas a qualquer momento, cada ser humano, cada crente individualmente vai morrer, ou vai partir, o arrebatamento daqui para frente, ou os que já morreram. E quando partiram, deixaram a noite e foram para o reino da luz. Apesar de que uma fase intermediária, não é a consumação completa, ainda vai ter o corpo novo, mas não vamos entrar nesses detalhes. O fato é que o crente que morre, ele deixou a luz, deixou a noite aqui, foi embora. E está no âmbito, na esfera celestial, em plena luz, com o Senhor Jesus Cristo. Então, para ele já está desfrutando do Senhor. Foi assim com todos os leitores de Paulo. Então, eles já estão na luz, os que morreram. Ou seja, para eles foi verdade isso, a réguazinha deles que estava andando, correndo cada dia, chegou no fim, morreram, foram para Cristo e estão lá hoje. Então eles realmente, naqueles dias, eles adentraram e a noite já ia sendo bem alta para eles e o dia chegou. Entenderam esse aspecto individual? Aliás, é a escatologia particular, a escatologia individual, existe isso, né? Cada crente que morre, Deus tem um plano para ele e aí vai. Então, no caso, isso é aplicável para qualquer era, independente de quando Cristo virá. Só uma curiosidade antes de nós concluirmos aqui. Esse versículo 13, tem uma curiosidade histórica para ele. Quem sabe quem se converteu com esse versículo? Alguém sabe? Um personagem famoso da história da igreja que se converteu. Tudo indica que foi a conversão dele lendo esse versículo. Foi Agostinho. Agostinho viveu nos anos 400 depois de Cristo, século IV e V, né? E ele era uma pessoa muito devassa, Agostinho, um africano, né? de Argélia, por ali, né? E ele tinha uma vida muito devassa e sofria com aquilo, que se sentia atraído por Cristo, mas ao mesmo tempo não conseguia deixar a sua vida, e estava naquele dilema, aquela luta interior, e uma certa ocasião, ele tinha conversado com alguns amigos lá sobre Romanos, mas por algum motivo jogou o livro de Romanos ali em algum lugar, e estava no jardim da casa que ele alugava, e naquele momento de muita drama interior, ele ouviu algumas crianças cantando, toma e lê, parece que era uma brincadeira infantil, ele ouviu alguém cantando isso, toma e lê, e ele tomou aquilo como uma mensagem de Deus para ele, toma e lê. Aí ele se lembrou que tinha deixado o livro de Romanos ali, foi lá, correu, pegou o livro e abriu aleatoriamente, é algo que a gente nem costuma fazer isso hoje, mas ele abriu aleatoriamente, foi em cima de Romanos 12, 13. Olha como combinava com ele. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, combinava perfeitamente com ele, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E ali ele finalmente se entregou completamente ao Senhor e mudou de vida completamente, ou seja, tudo indica que foi a conversão dele em si, foi lendo esse versículo, e se tornou um dos maiores teólogos de todos os tempos, Agostinho. Interessante. Olha o peso dessa palavra para os leitores originais de Paulo, para várias pessoas. Agostinho nós sabemos porque foi uma pessoa famosa, mas quantos leram versículos como esse e foram impactados e nós nem sabemos. E nosso desejo é que assim como Agostinho foi impactado, e no caso tudo indica a conversão, nós sejamos impactados, se alguém não é convertido ainda, que seja impactado para a conversão, e nós que somos convertidos, sejamos impactados no sentido de, puxa, a luz está chegando, ou pela minha morte, ou pela volta do Senhor, e eu quero aproveitar cada momento que eu estou aqui, para viver como luzes do mundo. O mundo é tenebroso, Cristo disse, eu sou a luz do mundo, mas nós somos a luz do mundo nele. E Senhor, eu quero brilhar nesse mundo em trevas, até o dia em que tu me chamares e eu adentrar no reino da luz. Mas enquanto estou aqui, eu quero brilhar cada vez mais a tua luz, para mostrar para esse mundo tenebroso quem tu és, e levar mais pessoas ao teu conhecimento. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras, e te peço que tua palavra tenha tocado nossos corações, Senhor Deus. Muito obrigado mesmo, livra-nos de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor.